O dólar bateu ali em 5,40, chegou hoje a casa de 5,45, voltou para 5,40. E pela manhã, o Lula disse que o Campos Neto tem lado político e trabalha contra o país porque tem lado político, ou seja, faz política na presidência do Banco Central e usando o Banco Central para fazer política, foi o que disse o Lula. Neste momento aqui, 5,42 o dólar, o euro 5,81 e a libra 6,88. Então, muita gente tentou associar as duas coisas. O dólar em pouco mais de 5,40 com a declaração do Lula. Ou seja, qual a ideia disso que de repente vai aparecendo no noticiário em declarações de analistas, economistas, diretores de banco, banqueiros, a crônica sobre economia, de repente começa a aparecer que o dólar reagiu, ou seja, a cotação do dólar nesta terça-feira é basicamente uma reação ao que disse o Lula. Isso é uma cascata. Isso é uma cascata, porque o movimento é exatamente igual ao verificado antes de o Lula voltar a falar a respeito de Roberto Campos Neto. O dinheiro, qualquer moeda, qualquer dinheiro, ele, claro, é meio de troca, mas ele também é mercadoria. Não é? Isso é... Não interessa se você concorda com o Adam Smith, com o David Ricardo, com o Karl Marx, com o Keynes, que aliás é um estudioso deste assunto, não importa, ou com o Milton Friedman, não importa. Todo mundo que se interessa aí pelo tema sabe que dinheiro também é mercadoria, não é só, mas também é mercadoria. E dinheiro, na condição de mercadoria, está sujeito às leis que regem o mercado. Então, se a demanda é maior do que a oferta, o preço sobe, se a oferta é maior do que a demanda, o preço desce em condições normais, com as devidas exceções, que são realmente isso, exceções. A lei é essa e é ela que rege o mercado. É a lei central do mercado. Pois bem, então, por que o dólar está subindo tanto? Vamos lá, a lei elementar do mercado. Porque há uma fortíssima demanda por dólar. Quem está no Brasil e quer comprar dólar precisa ter o quê? Reais. E para comprar ou demandar uma montanha de dólares, para provocar de fato um movimento importante, movimento de alta do dólar em relação ao real, movimento importante de desvalorização do real, você precisa ter muito real. E tem de colocar um caminhão de reais no mercado para provocar uma demanda importante por dólar. Aí vem a questão seguinte: quem tem caminhões de reais? Quem tem reais em quantidade suficiente para produzir uma demanda muito importante, para levar o dólar em pouco tempo, se considerarmos aí a cotação há algumas semanas,
de 4,98, de 5 para 5,40. É preciso ter um caminhão de reais. Porque se você observa quem produz essa demanda, quem provoca essa demanda, quem demanda dólares, você não vai encontrar uma multidão. Você tem, claro, os pequenos aplicadores, aqueles que buscam alguma coisa que garanta, pelo menos prometa rentabilidade daqui a pouco. Vou valorizar o que eu tenho, então vou comprar uma moeda que vai se valorizar. Mas não é uma multidão, não são milhões. Mas há alguns grupos que têm milhões e bilhões e que podem provocar essa demanda. Bancos têm esse dinheiro em quantidade suficiente, grandes corporações têm, e aqui não só internamente. Você pode ter investidores estrangeiros, inclusive bancos estrangeiros gigantescos, que podem fazer essa operação. E é bom lembrar que muitas vezes a demanda por dólar para comprar mercadorias. Perfeito. Porém, quando há venda de mercadorias brasileiras, você tem dólar entrando e aumentando a oferta. O Brasil é um país que exporta muito. Não tem uma participação comercial global imensa. Não é uma participação relativa imensa, mas o Brasil é vendedor de petróleo, vendedor de soja, vendedor de minérios. Então, tem sempre dólar entrando. Não há, além das reservas, né? Além das reservas, que não devem ser usadas assim vulgarmente, apenas para produzir um equilíbrio que não duraria muito tempo. É um movimento coordenado. Mas aí, além de tudo isso, há um ambiente psicológico que teve como grande porta-voz Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, ele desenvolveu a expectativa de que a redução da Selic iria ser interrompida, de que haveria inflação crescente e, portanto, que pode haver até uma retomada de movimentos de ascensão, de subida da taxa básica de juros. E a pergunta que tem sido feita, e hoje foi feita pelo Lula, é a quem Roberto Campos Neto está subordinado. E uma pergunta que tem sido feita é o quanto o Comitê de Política Monetária sofre influência do capital financeiro. Mas como é feita essa linha de argumentos que produzem, de repente, a realidade? Você começa a produzir expectativa de inflação sem causa econômica para isso, porque haverá uma pressão inflacionária global que não tem nada a ver com o Banco Central do Brasil. Tem a ver com uma emissão desenfreada de dólares por causa da dívida pública dos Estados Unidos, que cresce basicamente ali a cada trimestre. Estamos falando de 100 bilhões de dólares. E a dívida está caminhando para 35 trilhões de dólares. Só que eles têm dólar, ou seja, eles têm a moeda que regula as transações comerciais internacionais, cada vez menos, e isso virou motivo de guerra para os Estados Unidos. A desdolarização da economia
é uma ameaça que os Estados Unidos vão enfrentar. E vão enfrentar, isso está decidido lá, não importa se é Trump, se é Biden, se é Robert Kennedy Jr., não importa. Seja quem for, há uma decisão tomada de enfrentar, inclusive com armas, com guerra, o movimento de desdolarização da economia global, das relações comerciais. Mas acompanhemos essa linha de argumentos do capital financeiro, argumentos manifestados com implacável frequência pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, argumentos repetidos também diuturnamente por cronistas e analistas. E olha, a repetição é tanta, espalha-se de tal modo que os grandes produtores, os da indústria e os da agropecuária, e ainda os principais empresários do comércio, aderem sem críticas, sem ponderações, a esses pressupostos estabelecidos pelo capital financeiro. E é claro que a essa grita a adição daqueles que são sócios de grandes empresas que têm, nos juros financeiros, ganho muito maior e mais fácil do que o obtido nos negócios relacionados à economia produtiva. E aí a gritaria se torna geral. Mas o que é que eles gritam? A linha de argumentos começa na necessidade de resto elementar, ninguém discute isso, de equilíbrio fiscal, ou seja, de um gasto do poder público não provocar novos e maiores endividamentos. Se gastar mais do que arrecada, você vai produzir novos endividamentos. Daí vem a pressão por superávites primários. Não por acaso, quando o Fernando Henrique era presidente da República, ele teve 2 mandatos, o superávit primário tornou-se meta permanente. Em alguns momentos, uma obsessão barulhenta. E dizíamos já naquela época, eles estão falando de superávit primário. Ou seja, a linha de argumentos deliberadamente ignora o déficit nominal. Ou seja, a conta de verdade, a conta real, aquela que considera o serviço da dívida pública. Isso é real. Não adianta você ter um superávit ou uma eliminação do déficit, que na verdade é meramente primária. Não muda nada. Porque o que conta é o déficit nominal, pagamento do serviço da dívida. E o pagamento de juros, os compromissos com resgate de títulos, porque o governo vai emitir o título para se financiar, e claro, os títulos têm vencimento. E todo ano você tem ali uma lista de títulos que vencem. Ou você renova o empréstimo, renova o contrato. Obviamente, as condições são discutidas. Vai ser de novo com base na Selic? Não, agora nós só reemprestamos se for com base no câmbio, no dólar. Não, só reemprestamos com base na inflação. E o país fica sujeito às exigências de quem quer emprestar, ou seja, quer remunerar seu capital emprestando para um país que tem fama de bom pagador. As exigências são acatadas, boa parte das vezes. Mas o pagamento de juros e esses compromissos com resgate de títulos, tudo que diz respeito à dívida
com o setor financeiro é abstraído da linha de argumentos. Desaparece. E por isso, qualquer debate sobre o déficit nominal desaparece das declarações do Roberto Campos Neto, das reclamações dos banqueiros, dos ecos reproduzidos por barões do setor privado e também desaparece das crônicas sobre a economia. Ninguém fala da dívida. Isso enraizou-se tão profundamente no país que o próprio Estado fica preso à questão do déficit primário. Então vai lá o Haddad e promete zerar. Não vai ter superávit, mas também não vai ter déficit. Vamos zerar. Depois, não vai dar. Fica para o ano que vem. Aí o ano que vem, que havia promessa de superávit, vamos tentar zerar. Mas é tudo primário, não é nominal. E a maior parte da grana do povo entregue ao Estado, a grana que o povo entrega ao Estado, a maior parte vai exatamente para o pagamento da dívida, do serviço da dívida, dos juros, do resgate de títulos. E isso, que é essencial nas contas públicas, desaparece do debate. Inclusive, o Estado embarca nessa e abstrai da discussão a questão da dívida. É impressionante. Como se, de fato, houvesse uma proibição intocável de se discutir a natureza da dívida, a composição da dívida financeira, e como também fosse proibido questionar o sistema que regula, que determina o pagamento do serviço da dívida. Inclusive, o uso da Selic para isso. Porque quando a Selic para de descer, ou quando ela sobe, isso tem impacto pesado na dívida pública. Até porque muitos dos títulos são indexados pela Selic. Tem como indexador a taxa básica de juros. E aí, depois desse truque fatal para o país, não é para governo, é para o país, a linha de argumentos do capital financeiro, a linha de argumentos que nutre o discurso do Roberto Campos Neto, segue até o ponto em que os credores e, claro, seus porta-vozes, estabelecem como regra que não pode haver limites na Constituição ou na legislação ordinária, não pode haver limite ao pagamento de juros da dívida e às transferências do dinheiro do povo para os cofres dos capitalistas financeiros. E não é só, quando se diz dinheiro do povo, é também dinheiro da indústria, dinheiro da agricultura, dinheiro do comércio, dinheiro dos serviços. A riqueza produzida, há uma transferência substancial da riqueza produzida no país para os cofres dos capitalistas financeiros. E há essa exigência. A Constituição não pode limitar essa transferência. Teto de gastos para tudo, mas não para isso. Teto de gastos versão Haddad para tudo, mas não para isso. Não para isso. E o passo seguinte, claro, esse é terrível, é quando eles passam a dizer ao Estado onde e como deve ser usado o dinheiro do povo. Que despesas devem ser cortadas? Que reformas devem ser feitas? Quais empresas públicas devem ser privatizadas? E sempre é o equilíbrio fiscal, é o equilíbrio fiscal, o equilíbrio fiscal. É a meta. É o superávit como meta. Superávit primário, faz de conta.
Vamos falar de déficit nominal. Essa é a vida real. O déficit nominal é vida real. Pois bem, e o que acontece aí é que já não se trata de ter o Estado como braço político da classe política e economicamente dominante. O Estado já não é apenas, ele continua sendo, mas não é apenas braço político. Trata-se de usá-lo como instrumento de transferência da riqueza dos trabalhadores, da multidão de pobres, dos comerciantes, dos industriais, dos produtores rurais, para os senhores do capital financeiro. Não é à toa, isso é mundial, com algumas exceções. Não é à toa que a concentração de riqueza é um fenômeno cada vez mais escandaloso. E o percentual dos que se apropriam da riqueza produzida no mundo é cada vez menor, com a riqueza cada vez maior. E, obviamente, é cada vez maior o número dos que não se beneficiam da riqueza produzida ou não ficam com a parte que lhes cabe realmente, justamente, na riqueza produzida. Obviamente, essa ordem de coisas conta com preciosa contribuição dos que governam oficial e diretamente o Estado, a coisa pública, as instituições de Estado. E os ataques atingem brutalmente aquilo que temos falado aqui, os direitos dos trabalhadores, a previdência social, o serviço público de educação, o serviço público de saúde, os programas de assistência social e até o socorro aos que foram atirados à miséria social e econômica, aos que nada têm. Uma ordem econômica injusta, fundada na desigualdade. A desigualdade não é um efeito colateral. Ela é um dos fundamentos dessa ordem econômica. E que mesmo em um país naturalmente rico, como o Brasil, espalha a pobreza e, com frequência, pobreza extrema, esta mesma ordem econômica exige gastos elevados e crescentes do Estado com a educação. Exige, pela consequência, quanto mais gente sem trabalho, sem capacidade de garantir a própria sobrevivência dos seus, mais o Estado tem de gastar com educação, saúde, previdência e socorro aos que nada têm. E como a dívida pública leva embora quase tudo que o Estado arrecada, o déficit cresce e aí é óbvio, tem de ser financiado com novo endividamento. E aí vem os gritos, irresponsabilidade fiscal, ataquem a Previdência, empurrem logo os jovens para a Previdência privada, iniciem a desmontagem da Previdência pública, privatizem, ainda que indiretamente, a educação pública, não estabeleçam garantias de verba para saúde e educação públicas. O mesmo sistema, a mesma ordem que produz tudo isso, passa a exigir que o Estado abandone suas obrigações sociais, todas elas estabelecidas pela Constituição e, portanto, pelo Acordo Social Nacional, que a Constituição, pelo menos em tese, é a tradução do Acordo Social Nacional.
A decisão que se aproxima a respeito da taxa básica de juros simplesmente seguirá o roteiro, meu caro Ronald Gimenez.